Olá, pessoas amadas, estamos aqui mais um domingo, hoje, dia 24. É uma semana lindamente, desta vez, sem a lua no auge, como eu tinha dito. Mas sejam todos e todas bem-vindos neste momento sagrado no qual nós estamos nos fortalecendo, nos encontrando para nos fortalecer. Existe um momento que dentro deste portal que nós estamos vivendo do mês de maio, que é um portal grandiosíssimo, que já estamos chegando praticamente ao final, em que não temos a lua no auge, como já disse para vocês. Então, podemos considerar uma semana de silêncio, de integração. Por quê? Porque gera para nós um espaço sutil, muito sutil, profundamente necessário. Profundamente necessário, por quê? Porque é aqui que tudo se organiza. Quando a gente tem esse tempo, a gente se organiza. É comum a gente perceber na nossa vida aquele tempo para a gente se organizar. Para quê? Para sustentar esse momento, para sustentar esse momento de silêncio, que a gente não tem a lua no auge. A gente vai trabalhar os postais, né, que antecede ela, que vai estar ainda nesta semana. Mas então eu trouxe para vocês, para sustentar todo esse momento muito lindo, 3 forças que nos guiam. E essas 3 forças eu trouxe através de quê? Através da... eu preciso, talvez, eu vou pegar acho que um que tem todos eles inteiros. Deixa eu ver qual que é esse aqui, para ficar mais fácil para mostrar para vocês, né? Então, eu tirei 3 cartas para poder nos orientar nessa semana. Quando a gente fala das cartas, a gente já sabe que está falando de chakra também, porque aqui nós estamos falando de uma leitura de chakras. Então, é muito interessante que nós entendemos tudo isso. Bom, o que eu fiz? Eu tirei as 3 cartas, pensando nessa semana sem lua no auge, e o que veio? A temperança, a primeira carta. Temperança. Olha que coisa linda. Temperança, ela vem nos dizer uma coisa lindíssima, que ela rege este chakra aqui, ó, o chakra coronário. Então, regendo esse chakra, ela nos traz um recadinho, vamos dizer assim, né? Dizendo muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade, equilibra a sua vida, né? Equilibra a sua vida, porque a temperança como virtude que né? A temperança é uma virtude, ela traz equilíbrio, né? Porque quando se fala de temperança, ela traz equilíbrio, harmonização, né? E que na verdade é a alquimia do espírito, né? Que é você harmonizar, se preparar, se fortalecer. Então é muito rico que nós já de começo nós tiramos a carta ligada ao nosso coronário. O coronário é um chakra de grande conexão com o divino. É o chakra que nós temos aqui 2 anjos que regem aqui, né? O anjo, aqui nós estamos com o anjo Ezequiel e o Metatron, que é os 2 anjos que regem esse chakra. Então esse chakra traz a força energética para que nós possamos estar equilibrado, conectado com o céu e a terra. Esses 2 chakras aqui, ó, o coronário básico, são chakras que são ligados apenas com um arquétipo, né? Aqui, ó, uma casa única e uma casa única também. Enquanto que os outros sempre têm 2 casas, só para você perceber, ó, uma aqui e outra aqui. Então, por quê? Porque nos deixa no equilíbrio, nos deixa
plantado, firme neste planeta, mas ligado com a fonte criadora. Essa é a verdade. Nós não estamos fora desta grande fonte. Por mais que a gente queira espernear, a gente não sai fora dessa grande fonte. Ela que nos rege, é ela que nos guia. Foi ele que nos criou e criou tudo. Então, de uma certa forma, nós estamos dentro desta grande criação, sem querer ou não querendo. Estamos dentro dessa grande criação. E aí, a segunda carta veio a justiça. Olha que coisa linda. E a justiça regendo o coração. Lembra que a gente falou muito do coração este mês, principalmente as duas anteriores, as 2 semanas anteriores, falamos muito dessa força do coração mesmo, a gente chegou até a falar, né, o Wi-Fi do universo, né, porque a gente tem a capacidade de se conectar profundamente. Uma vez que eu estou conectada com o coronário, entra em comunhão aqui com o coração, com o cardíaco, que falamos muito. E como que é essa força? Essa força tem que estar no equilíbrio. Essa carta e a temperança está sempre trabalhando o equilíbrio, de uma certa forma, né? Porque temperar é você harmonizar as coisas. E ao mesmo tempo o equilíbrio é você ter as 2 pesos, né? As 2 medidas que estejam no mesma proporção. Então, aquela coisa de cuidar dessa presença da luz que nós somos, para que nós possamos entrar no equilíbrio com tudo aquilo que é matéria, com tudo aquilo que nós adquirimos na nossa vida. E é uma carta que nos coloca muito nesse entrelaçamento entre o nosso espírito e a nossa materialidade. Se é que a gente confia na nossa capacidade de gerar, né? Que a gente precisa confiar profundamente a nossa capacidade de gerar. E claro, se nós estamos falando do cardíaco, temos este chakra aqui lindamente sendo acionado, né, pedindo, porque o mês de maio, como é um grande portal, nós falamos do grande centro, que é o nosso cardíaco, que é a ligação com o cosmos, com o universo, com o Criador. Então, ela praticamente nessa semana, sem a lua no auge, ela recompõe tudo aquilo que nós trabalhamos durante essas 2 semanas e desde o início. E a terceira, olha que coisa linda, a estrela, né? A estrela, né? E quando a gente está falando de justiça, nós estamos falando que ela está nos chamando para a verdade, porque justiça é aquela coisa, né, de trazer a verdade e a responsabilidade. E agora chegando a estrela, que é um esvaziamento total, sabe, total, para que a gente possa brilhar, para que a gente possa ser. Então aqui é uma força muito grande, trazendo a esperança, renovação e direção. Porque se eu brilho, eu tô me direcionando para o caminho certo. Mas para isso eu preciso tirar todas aquelas cascas, tudo aquilo que a gente falou desde o início desse mês de maio. E que chakra ela rege? Umbilical. Gente, umbilical. E quando ela fala do umbilical, é exatamente o que nós falamos semana passada. Mas aqui nós temos 2 semanas no umbilical. Olha, nós tivemos uma semana em Touro e aí acionou esse umbilical. Tivemos semana passada em Virgem, acionou esse chakra. E a carta vem: aproveite, porque se você quer adquirir alguma coisa na sua vida, seja ela espiritual, material, você tem que ser luz. E é o mandato de Jesus, ser luz. Porque aonde a luz, gente, a energia maligna não se apresenta, ele não tem coragem.
A energia, né, negativa não se apresenta, não se apresenta. Por quê? Porque a gente está brilhando, a gente é uma estrela, a gente brilha. E quando a gente brilha, a gente está conectado com quem? Com Gaia. Porque se nós escolhemos essa casa comum para a gente estar aqui nela, essa casa maravilhosa, comum, então é nesta casa que nós vamos trazer a nossa vitalidade, e é nesta casa que a gente adquire essa vitalidade. Então nós temos os dois anjos aqui de cima, que é o Metatron e Ezequiel, temos o Rafael e temos o Gabriel. Então na verdade temos 4 anjos que nos sustentam nesta semana para que nós possamos de verdade trazer essa alegria, né? Porque a gente pode considerar assim uma semana que não é vazia, né? Ela não é vazia, a gente pode considerar que é uma semana sagrada, porque é uma semana que vai nos preparar, né? E o preparo para o grande fechamento, que a gente já sabe que é a grande lua, que se dará domingo que vem, exatamente domingo que vem, fechando o mês de maio. Então, olha que coisa linda, estamos trabalhando a força energética deste ano, né, na nossa vida. Então, aproveite com esses 3 anjos, 4 na verdade, Gabriel tirando o medo, porque como é o ano da coragem, gente, quem tem medo, quem não tem coragem, dificilmente sai do lugar. E lembrando que esse medo, essa não coragem, a gente vai carregar pela eternidade. Então, gente, é bom trabalhar, recorra a ele, pede para que ele te ajude, tirar as dúvidas, o medo, para que você se torne uma pessoa extremamente vibrante e corajosa, porque o ano de Marte pede muito coragem, né? E lógico que Rafael dando para nós aquela cuidando de curar o nosso sentimento, cuidando de curar a nossa vida. Lembrando que se você está aqui em Gaia, a gente, né, de verdade tem como se sustentar e alimentar a nossa vida através de tudo aquilo que a Mãe Terra nos oferece. Não só alimento que eu ingiro, mas também energeticamente. Quando você faz a meditação com os anjos, vamos supor que essa semana você tem esse tempo para fazer a meditação. Nós temos 4 anjos, os 2 anjos que estão ligados ao coração divino. Aí o anjo do cardíaco e o anjo Gabriel da nossa abundância, da nossa vitalidade. Então o que a gente pode fazer? Sentar, imaginar esses seres, convidar eles e colocar diante deles as nossas situações e escute o que eles vão dizer, porque eles dizem. Então é muito importante que a gente possa pensar no que podemos mudar, e aí a mudança vem daquilo que eles vão dizendo, e eles vão dizendo coisas que às vezes a gente nem entende, mas procura fazer conforme eles estão falando, porque tudo vai funcionar mesmo, tá bom? Gratidão infinita. Claro que eu gostaria de falar muito, até de fazer uma meditação. Procure também puxar energeticamente da Mãe Terra nesses momentos de meditação a energia do diamante, do ouro, das pedras preciosas, do manganês, do potássio, tudo aquilo que o teu corpo precisa, né? O citrino do sol da manhã, tudo aquilo que você precisa para alimentar. Energeticamente a gente também, os próprios anjos orientou que a gente consegue nesses momentos de meditação se alimentar profundamente, quer dizer, alimentar nossas células profundamente, energeticamente, trazendo da Mãe Terra, desde que eu desejo e quero, né? E aí sim, a gente conectando profundamente com a Terra, porque Ezequiel,
o segundo anjo aqui de cima, ele faz concretizar. Ele faz concretizar. E Gabriel tirando todas aquelas mazelas para a gente poder concretizar. E Rafael nos ajudando a curar todos os sentimentos. Claro que será uma semana muito sagrada mesmo. E gratidão infinita. Compartilhe se vocês quiserem. Ajude as pessoas a fazer crescer esse canal. E se você desejar, quer entrar no grupo do Ano Novo Astrológico, a gente tem um grupo. E ali vocês recebem outras informações, conteúdos e tudo mais. Entre, aproveite, porque um pouquinho que você aprende hoje, um pouquinho que você aprende amanhã, você vai tendo uma mudança internamente, né? Então isso é muito bom mesmo.